Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente, que isto? Que isso? Quem é que abriu o congelador lá fora, senhor? Gente, tá muito frio aqui, tá 6 graus, sensação térmica de zero. E eu olhei e falei assim, eita, que acho que hoje eu não vou conseguir sair da cama, não. Falei, ai, será? Aqui estou, aqui estou, aqui estou. Falei, já estou sem sono mesmo, vambora, vambora. Bom dia, hoje a gente descobre quem é raiz de verdade, quem é Nutelinha, hein? Quero ver, quem tiver comigo hoje às 6 da manhã, nesse frio, é porque é raiz de verdade. Falem um bom dia para mim, para saber que vocês estão aí. Acho que eu escantei demais meu chá. Mas isso não é problema, porque daqui a pouquinho ele já vai estar gelado, né? Gente, aqui tá muito frio. E aí, onde vocês estão? Vamos lá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Cadê meu povo dizendo bom dia? Olha só, a nossa live hoje, a ideia. Agora sim, bom dia. A Jerusa chegou no horário hoje, né, Gê? Bom dia, brincadeira. Olha só, a ideia da live hoje, né, era a gente fazer uma live prática, de eu mostrar mais ou menos os passos que, né, que tem ali numa aula de balé adulto e tal, não sei o quê. Eu falei, gente, mas assim, com esse frio, 6 da manhã, ninguém vai querer se mexer, né? Falei, Aí eu falei, acho que eu já sei o que eu vou fazer. E a gente vai fazer uma live teórica que é prática. Como assim? A gente vai ver a prática. Isso vai ser bem interessante. Eu acho que vocês vão gostar. Jerusa, eu tô atrasada para o serviço. Bom dia, Gê. Bom dia, Júlia. Bom dia, Ana. Show de bola. Delícia ver vocês por aqui. Galera do Instagram, dá um bom dia aí para eu saber que vocês estão vivos. Né? Bom dia. Vocês também são daquele tipo que acorda de manhã e fica passando os feed, passando as coisas para ver o que tem de novidade na vida? Às vezes eu faço isso. Aí na hora que eu vejo já foi 1 hora do meu dia. Falei, eita, piga, o que eu tô fazendo aqui? Vamos lá? Bora lá, bora lá, bora lá. Bom, sejam todas e todos muito bem-vindos para essa nossa aula em formato de live, sim. E hoje a grande ideia aqui é mostrar para você como que é uma aula de balé adulto, na prática, assim, como que é a aula, né? Então, é isso que a gente vai ver aqui hoje. Quem nunca viu uma aula de balé adulto, é um momento sensacional para você entender realmente como é que funciona esse mecanismo, né? E para quem já fez, tô com uma blusa aqui no colo, gente, tá frio, tá entrando vento para todo quanto é lado. E quem já fez balé vai ser uma ótima maneira de relembrar, e quem faz, de entender melhor como é que funciona essa engenharia de balé adulto, porque é uma engenharia, né? A gente começar a aprender balé depois de adulta, ou voltar para o balé depois de adulta, e ir evoluindo e mudando de fase, e tudo isso é uma grande engenharia. Então, a gente vai entender como que funciona esse processo, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou professora de balé adulto, fisioterapeuta, e eu sou especialista em ajudar mulheres adultas a se tornarem bailarinas adultas, seguras, graciosas, mesmo que você esteja começando do zero, depois dos seus 20, 30, 40, 50, 60 anos de idade. Sim, a idade não te impede de aprender balé e dançar lindamente. É a sua maneira de se ver que te impede. Mas a gente vai chegar lá. Bora lá. Nessa aula de hoje, então, a gente vai entender como que é uma aula de balé adulto, e eu vou mostrar uma aula de balé adulto na escola presencial também, tá? Para vocês entenderem um pouco mais sobre isso e conseguirem entender esse mecanismo. Vamos lá. Primeira coisa, o que é uma aula de balé, né? A gente se ilude achando que aula de balé é aquela coisa que tem uma musiquinha tocando e tem gente lá, né, fazendo um movimento aqui, outro ali, dançando, né? A gente se ilude que é isso. Na verdade, a aula de balé não é bem isso. Na aula de balé é um momento que a gente tem para aprender, né? O balé, ele é uma dança, mas ele é uma técnica, né? Existe técnica naquilo que eu estou fazendo. E aí eu preciso aprender essa técnica.
É como se a gente fosse, aprender uma língua nova. Imagina você aprendendo alemão. E aí você vai lá para a Alemanha e começa a conversar com as pessoas e tentar conversar e tentar entender. Dizem que a gente aprende muito mais assim, né? Que aí a gente é jogado no meio da fogueira, né? Que aí a gente tem que se virar, que aí a gente começa a apanhar de, né? Ter que mostrar as coisas e ir aprendendo a falar aos poucos e tal. Qual é o problema disso? É sofrido, né? É bem sofrido. E com certeza aprende ali com alguns vícios, né? Balé é a mesma coisa. Se você começa a aprender balé dançando balé, você começa a desenvolver alguns vícios também. Você começa a aprender meio que pulando fases, né? Você não tem uma linha para seguir. Então, como que seria, né? Como que é possível a gente aprender balé do zero, depois de adulta, sem pular fase, sem passar aperto, né? E a gente seguir ali algum método que mostre pra gente o passo a passo, né? Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo outro, até a hora que eu consigo estar dançando. E é aí que as coisas complicam, porque existem aulas de balé que é para a gente praticar, que é como se a gente estivesse lá num país que a gente não fala a língua e tendo que se virar. Isso é a prática. Aí eu aprendo um pouquinho aqui, vou lá no país que eu não sei a língua lá e pratico. Aprendo um pouquinho de alemão aqui, vou lá e pratico. Esse é o mundo perfeito. Agora, eu simplesmente ir lá e tentar praticar, eu vou apanhar bastante. E é isso que muitas vezes acontece com mulheres adultas que começam a fazer balé. E aí se vê ali no meio de uma aula e fala: meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu não nasci para isso, não. Eu amo o balé, mas eu não levo jeito. E é aí que a gente começa a perder, né, o parâmetro das coisas. Então, primeiro ponto, sempre pense que quando você pensar em aula de balé, existe balé para a gente praticar e existe balé para a gente aprender. O ideal, o mundo perfeito, é a gente associar os dois mundos, né? Esse é o mundo perfeito. Mas se não dá para associar os dois mundos, comece aprendendo. E para aprender balé, vocês vão ver aqui hoje na prática, é bem diferente o estilo de aula, tá bom? Mas vamos lá. As pessoas, elas confundem muito o meu balé online, né? Com o balé online, com o balé das escolas presenciais que passaram para o online depois da pandemia, né? Durante a pandemia. O que aconteceu? Vamos a um pouquinho de história agora no momento. Deixa eu ver se eu consigo tomar um golito. Deixa eu estar. Vocês estão se trocando para ir para o trabalho? Coloquem para mim aí, vocês estão se trocando para ir para o trabalho. O que vocês estão fazendo? Bom dia, Paula. Bom dia, Rosana Williams. Então, vamos lá. O que aconteceu, né? Lá durante a pandemia, a gente teve que tudo ficar online, né? Desde trabalho, né? De ter que, ao invés de ir para o trabalho veio para casa. A gente passou a fazer tudo o que fosse possível pela internet, porque a gente não podia sair. Não foi assim? E aí, tudo que foi possível veio para o online, inclusive as aulas de balé. A princípio teve uma grande resistência ali, as escolas passaram um tempo achando que tudo ia passar, né, da noite para o dia, e que a gente fosse poder voltar para as aulas presenciais. Só que não passava, e aí as escolas começaram a dar aula online. Só que dar aula online é totalmente diferente de dar aula presencial. Porque no presencial eu estou ali com você, eu estou te vendo, eu posso colocar a mão em você,
eu posso te ensinar com você ali me vendo e eu te vendo ao mesmo tempo. Eu posso te corrigir pegando em você, pegando no seu pé se precisar, né? Pegando no seu braço, pegando... E no online não é assim. No online é tudo comando verbal. Tudo é comando verbal. Ah, tem alguns comandos visuais e tal, mas depende do verbal. O forte é o comando verbal. E aí, quem começou a fazer aula online, que eram as aulas da escola, começou a ter uma grande comparação, porque, tipo, nossa, na escola era tão legal, no online é tão chato. Por que era chato no online? Porque pegaram aquele estilo de aula que é dado dentro de uma sala de aula presencial e colocaram na frente de uma câmera. Só que não é isso, balé online. Para ensinar balé pela internet, não dá para ser isso. Como é que eu sei disso? Porque eu comecei em 2017. Eu não comecei em 2021, 2020, quando veio a pandemia. Eu comecei lá em 2017. E aí lá eu sabia o que eu ia enfrentar, já tinha, isso não nasceu de um susto, nasceu de algo pensado. E eu falei, cara, não, para eu conseguir ensinar balé online, né, balé pela internet, eu preciso disso, 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 disso. E aí eu fui trabalhando tudo isso para desenvolver uma maneira de ensinar. Então hoje, o trabalho que eu faço aqui do outro lado, ele é focado no ensino online. Se eu pegar a minha aula online e colocar dentro de uma sala presencial do jeitinho que ela é no online, não vai funcionar. Porque é diferente. O ensino online é totalmente diferente do ensino presencial. E as pessoas confundem aula presencial ou aula online. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Show de bola? Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? Eu vou mostrar para você um pouquinho de cada um desses mundos. Vamos lá? Vamos ver um pouquinho de cada um desses mundos? Porque talvez assim fique um pouco mais fácil de você entender toda a dinâmica, todo o mecanismo, porque é diferente, tá bom? Vamos lá. Ai, tá quente ainda. Vamos lá. Olha só. A Eneida tá de pijama. A Júlia tá embaixo das cobertas. É isso aí. E aí, eu falei pra tia Ju assim, ontem à noite. Eu falei, tia Ju, você acha que se eu der aula de pijama as pessoas vão perceber? Ela olhou pro meu pijama assim e falou, vão. Falei, tá bom, mas é um pijama rosinha tão bonitinho, novinho, sabe? Falei, ah, tá bom. Aí eu me troquei. Não estou de pijama. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês. Tá. A primeira coisa que eu vou mostrar aqui é uma aula de balé, escola presencial. Se você... Deixa eu ver como é que eu vou fazer, acho que eu vou tirar o áudio. Vou deixar o áudio, depois eu tiro o áudio. Vamos lá, galera do Instagram, vamos cá pra te chamar. Se você for fazer aula numa escola ali presencial, né? Você vai passar por isso aqui, ó. Tá vendo? É uma sala de aula. Aqui está a professora, que sou eu. Aqui, ó, tem 2 alunas. Tá vendo? Tem barra, né? Linóleo no chão, é um lugar... Essa sala era bem grande, era numa escola. E aí, aqui, ó, eu vou dar um playzinho. Eu vou passar o exercício para elas fazerem. Só que essa turma aqui é uma turma já de intermediário, tá? Meia ponta. 1, sobe na barra. 2, aí eu tô explicando abre umbra, desce, voltou, respira, tandi com o braço, frente, flex, plié, estica, plié, relevé, desce, lado, flex, plié,
estica, plié, relevé, desce, souplesse devant, subiu, derrière, voltei, respira atrás, tandi, flex, plié, estica, plié, relevé, desce esticado e ao lado, flex, plié, estica, plié, relevé. Braço da barra, primeira fica, segunda fica, volta para a primeira, sobe para a quinta, barra, demi, plié, respira, brava. Deu? Então o que a gente fez? Eu fiz... E aí a gente pode reparar que as minhas alunas... Então ali, ó, o que tá acontecendo? Esse daqui é um vídeo que tá aí no canal, depois eu coloco para vocês lá no Telegram, e é uma aula comentada, né? Então aqui eu tô comentando exatamente tudo o que tá acontecendo na aula ali. Primeiro, numa aula presencial, então primeiro, o professor faz exatamente o que eu fiz, que é passar o exercício. Depois ele entra num processo, alguns professores, né, num processo de repetir a explicação. Então, aqui, ó, é a hora que eu faço um resumo. Vou voltar aqui o áudio. Do que é o exercício. E aí eu sempre faço um resumo tentando passar para elas qual é a lógica de raciocínio que eu utilizaria se eu estivesse fazendo exercício. Então eu falo, então a gente fez uma... Então ali, ó, eu tô explicando sobre o resumo e ali, ó, já são elas fazendo, tá vendo? Ó, tem mais meninas lá na sala. E o que acontece? Aqui é uma turma de intermediário, então elas já sabem fazer os movimentos. Se fosse uma turma de iniciantes, seriam sequências mais simples, mas que elas não necessariamente saberiam fazer, e elas teriam que pegar os movimentos da mesma maneira, copiando, certo? Aqui, ó, já um outro exercício. Tá vendo? Toda hora a gente passa o exercício e o aluno decora fazendo ali junto. Tá vendo? A correção contato. Então, isso aqui é uma aula para quê? Para a gente praticar balé. Porque é difícil a gente conseguir parar a aula, explicar detalhe do detalhe, tá vendo? Olha, uma sequência atrás da outra. Foi direita, já é esquerda. Tá vendo? E vai uma coisa atrás da outra. Então, essa daqui é uma aula... Deixa eu mostrar aqui um pedacinho do centro dela. Isso. Tá vendo aqui, ó, explicando de novo. Deixa eu colocar essa parte aqui para vocês. Titi. Cuidado, olha pra frente, Mayara. Tá vendo seu braço? Olha pra frente. Traga seu braço onde você consegue vê-lo. Joelhos para cima, Thaís. Abre a asa. Ok. Foi bom. Porém, para que serve o frappé? Esse momento na aula. Pra gente ganhar agilidade nas pernas. Sim? E aí, é diferente quando eu faço um frappé assim, ó. E quando eu faço um frappé. Sim, eu dou precisão no movimento. Precisa dar precisão no movimento. Senão, na hora que a gente vai fazer pequeno salto no centro, aí fica aquelas perninhas que nem sabe direito o que ela tá fazendo, coitadinha. Sim? Então, dá essa precisão. Tem o tempo da batida, tem o tempo do GT. Tem o tempo do flex, tem o tempo do GT. Tempo da batida, tempo do GT. Então, ó, essa daí é uma aula presencial, assim como essa daqui é a continuação dessa aula, onde a gente já vai fazer exercícios no centro. Gente, essa aula corre voando! Frente, fecha, lado, fecha, frente, lado, à frente, plié, passou, respira, plié, pirueta, desceu
estica, fecha, saia da frente, valsa e valsa. Agora, andedã, andeor, desceu, estica, fecha, sai à esquerda, valsa e valsa, pique. Não vou repetir, diagonal. A gente vai misturar a diagonal agora. E reloginho. O que está acontecendo, né? Tá vendo? É uma aula de balé numa escola presencial, era a minha escola de dança. E ali a gente vai para lá para praticar. Porque, você viu, é muito difícil a gente conseguir parar a aula para explicar alguma coisa. Você explica ali uma correção, uma coisa assim, mas para a aula fluir, a gente precisa deixar a aula acontecer. Deixa eu ver se eu acho um pedacinho aqui. Ó, aqui acho que vai ter alguma correção. E mesmo correções... E aí você vê, né? Correção são sempre... Deixa eu voltar aqui. Olha, eles estão terminando um exercício. Estão pegando o exercício. Vamos voltar aqui. O que eu quero dizer com isto? Voltei aqui para a tia Mari, para a gente conversar um pouquinho. Pausa. Deixa eu descompartilhar. Remover. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente faz... quando a gente vai para a sala de aula, a sua aula vai ser muito mais rápida, porque você vai precisar acompanhar o andamento da turma. E aí fica muito difícil a gente aprender. Lá é para a gente praticar balé. São coisas diferentes. Você precisa ter um momento para você aprender o que é um frappé, aprender o que é um tandi. E depois você vai para a aula para você praticar essas coisas. Mari, mas eu aprendi balé já direto dentro de uma sala de aula. Eu também. E sabe o que eu descobri? Que a gente acabou não perdendo tempo, porque tudo que a gente vive dentro de uma sala de aula é uma delícia. Mas atrasando, a gente poderia ter se desenvolvido muito mais rápido. O que eu vejo hoje, quando um adulto aprende balé para depois ele ir para a escola praticar balé, ele acelera o processo dele de aprender balé. Ele aprende mais fácil, com menos traumas, de uma maneira que ele fixa melhor aquilo e que ele consegue dançar mais rápido, com qualidade. Eu tenho alunas que começaram ali balé do zero, do absoluto zero, e foram aprendendo balé, né? E em em 1 ano e 3 meses, elas já estavam dançando na ponta. Por quê? Porque elas passaram por um processo de aprender balé. Depois elas foram praticando balé. E como é que elas fizeram isso de aprender balé? Elas foram direto, assim, numa sala presencial? Não. Ah, foi lá pelo Zoom, né, Tia Mari? Lá com você pelo Zoom. Também não. Deixa eu mostrar para você o que é o Zoom. Sim, para não levar... Deixa eu tirar aqui a velocidade. Na velocidade normal. Vamos lá, ó. Ah, Mari, então, para aprender balé, a gente tem que fazer as aulas lá pelo Zoom? Não é isso. Deixa eu ver se eu acho só um ponto aqui. Vamos lá. Compartilhar. Ó, isso aqui é uma aula pelo Zoom. O YouTube deu uma travadinha, mas já voltou. É normal, né? Que isso? Vamos lá, então, galera. Bora, todo mundo fazendo aula aí. Coloca aí pra mim nas redes sociais quem é a primeira vez que está na live, para eu saber, é importante. Isso daqui é uma aula pelo Zoom. E aí eu sei que você está aqui pela...
Ó, minhas alunas entrando. A Júlia aqui, ó. A Júlia tá aí na live. Ó, as alunas estão entrando, tá vendo? Qual é? Ó, aqui todas as alunas, ó. Barra. Elas ainda estão entrando, é o primeiro exercício. Frente a barra. Ó, tia Mari tá aqui em cima. Aqui em volta tá todas as alunas. Afunda plié. E à frente. Isso é uma aula pelo Zoom. Anterior, afunda plié. E atrás, fecha esticado. Atrás, fecha esticado. Subiu. Desce. 2 calcanhares pra frente. A gente vai voltar, acho que nessa. Fica. O que acontece nessa aula? O que acontece nessa aula? Essa aula também é uma aula para praticar. É como se a gente tivesse na sala de aula de uma escola, né? Tá cada uma na sua casa, mas é como se a gente estivesse numa escola. Por quê? Porque aqui eu não estou parando a aula para explicar nada. A aula segue. Eu faço uma correçãozinha ou outra e tal, mas a aula segue. Bora lá! Deixa eu ver se eu pego uma correçãozinha. Busca crescer para o teto para não ficar balançando. Olha, a mesma aula. E vou descer de frente. Abre o braço, você não fazer lado contrário de mim. Olha para a mão direita. Plié, fecha, atrás, plié. Trás, plié. Percebe que não tem uma explicação? Aqui, ó, tá sendo como executar como fazer a sequência, o que é que você vai fazer, mas não tem uma explicação de como executar o passo. Então, isso aqui também é praticar balé. É assim que a gente pratica balé aqui no mundo online. E o que é que aconteceu? Aqui, ó, por exemplo, eu tô dando aula de costas para a câmera. Você viu? Eu não tô de frente. Lá na pandemia, né, os professores vieram e não sabiam direito como interagir. Então, ficou difícil para o aluno conseguir acompanhar. Além disso, é difícil para um professor que não tem experiência ver esse monte de tela aqui, ó, e conseguir aplicar correções, aplicar dicas, né? É bem difícil. Como é que eu consigo isso? Porque eu não comecei agora. Sim? Então, quando você pensa em aula de balé, existe essa maneira aqui, né? Da gente ir lá para uma sala de aula fazer balé. Existe essa maneira aqui da gente fazer aulas pelo Zoom. Essas duas maneiras, elas são práticas, né? É maneira de eu praticar balé. O que não seria praticar balé? Seria uma aula onde... Deixa eu pegar aqui. Ó, uma aula onde a professora vai te explicar tudo o que você precisa saber. Por exemplo, essa aqui, ó. Não sei até onde você sabe de balé, são posições que é quando a pessoa faz isso aqui e o joelho ele vai, eu vou forçar aqui só para você tentar entender, tá? E o joelho ele fica assim, ó, mais para dentro do que o tornozelo. Estou explicando a posição dos pés. E aí na hora que a pessoa a distância de um pé mais ou menos. Meu braço que estava em primeira vai abrir com o dedão. Sim? Então eu faço isso aqui. Dedinho com calcanhar e calcanhar com dedão. Ficam os dois pés grudadinhos, escondendo totalmente o pé de trás, e aí esticou. Tudo bem? Ok. Quinta posição, então, escondi tudo lá. Agora, o braço em quinta posição. A gente estava aqui em quarta, né? Agora o braço em quinta. Esse que está embaixo, subiu. Quinta posição. É o braço que acho que você mais vê, né? Agora, o que acontece com esse braço de quinta posição? Ele não pode virar brinco, tá? E subir o ombro lá para a orelha. Ombros para baixo. Esse cotovelo, ele não pode ficar nem para frente, e nem para trás, tá? Eu tenho que colocar aqui que fique virado lá para trás. Isso é um andeor, tá? Eu vou fazer a mesma coisa com essa perna que está na base. Então, eu giro lá em primeira posição. Percebe que nessa aula eu estou explicando o como fazer as coisas. Estou explicando ali como colocar as posições dos pés, como fazer o andeor. Aí, essa aula, ela segue e vai explicando como fazer tandi, como fazer GT, como fazer, ó, que vem. Ó, tô explicando do tandi, ó, que passa pela meia ponta, estica a pontinha.
isso aqui é uma aula para a gente aprender balé. É assim que eu devo aprender balé depois de adulta, para eu conseguir dançar mais rápido. Por quê? Porque aqui eu tenho tempo de assimilar as informações. Aqui eu tenho detalhes das explicações. Não é festa, tá? GT é como se eu grudasse o pé, como se tivesse alguma coisa aqui, tá? Que eu grudasse o meu pé. Tipo aquelas melecas de criança, né? Que criança tinha umas melecas do potinho lá pra brincar, aquele negócio de ano. Imagina aquele negócio, tá? E aí eu vou chutar e a pontinha do meu pé vai grudar lá. Grudou. E fechou. Percebe, gente? O quanto isso aqui, ó, grudou. Ó, é isso que a gente faz, aquilo é diferente disso aqui, é totalmente diferente. Tempo do flex, aqui. Tempo do GT. Porque aqui é tudo muito mais rápido. Aqui, ó, a aula tá acontecendo, ó, não tem como a gente parar e ir explicando o detalhe do detalhe do detalhe. Diferente disso aqui, de quando a gente chega aqui e vai explicando o detalhe do detalhe. Ó, não deixa o seu quadril virar, quando você fizer o GT pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então, isso aqui é uma aula para a gente aprender balé. E isso aqui é uma aula deliciosa para a gente praticar balé. Assim como essa aula no Zoom é uma aula deliciosa para a gente praticar balé. Por quê? Porque aqui fica difícil aprender. Também não tem... A gente não para, é um passo na sequência do outro. São muitos alunos ao mesmo tempo, ok? Agora, como é que eu faço aqui dentro? Aqui dentro, ó, a gente tem a nossa plataforma. Peraí, deixa só que a tia Mari tá perdida aqui. Aqui dentro, ó, a gente tem a nossa plataforma de aulas. Então, aqui tem o nosso treinamento TBD. Esse daqui é o nível 1, que é o TBD Aurora. Meu aluno entra, ó, ele começa primeiro a aprender a dominar o corpo dele. Então, aqui ele aprende a esticar o joelho. Tá vendo? Ó, aí é onde eu consigo mostrar por ângulos diferentes. Explica processo por processo. É diferente da gente entrar na fase do praticar enlouquecidamente balé. E não só sobre o corpo humano que a gente vai explicando, né? E não é o corpo humano, na verdade. Na verdade, aqui a gente está explicando o joelho dentro do balé. Como é que funciona o meu joelho dentro do balé? Aqui, ó, uma outra aula. Ó, aqui uma aula de fondue, ó. Explicando exatamente como que funciona o fondue. Tá vendo? 2 câmeras. Aqui eu tô aprendendo, ó. Dedos longe, não pode encostar. Ok? Esse é o coupé. Coupé devant na frente, coupé derrière atrás. Sim, então essa é a grande ideia aqui. Que você entenda, deixa eu voltar aqui para mim. Que você entenda que quando a gente começa a fazer balé depois de adulta, ou quando a gente vai voltar para o balé depois de adulta, a gente só precisa ter clareza do que é que a gente está buscando, né? Ah, não, Mari, eu já me formei no balé, já conheço, né, a maior parte dos passos ali, eu estou voltando realmente a praticar. Legal, você não precisa mais passar pelo processo de aprender. Só que o que acontece? Quando você para aprender, mesmo que você já saiba, você vai reforçar a sinapse que é feita no seu cérebro, o caminho da informação. E aí, recordar aquele movimento fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Sabe aquela sensação de quando a gente está voltando para o balé? Que você o seu cérebro pensa um movimento, mas você não consegue comandar o seu corpo? É isso que acontece quando a gente volta. Se você voltar pelo processo de estudar balé novamente, e isso é lógico que uma pessoa que já fez balé, já tem mais experiência, ela vai passar por esse processo mais rápido. Só que isso vai ajudar a fortalecer aquela sinapse, aquele caminho cerebral de recordar como que era o movimento e como que esse movimento é passado para o meu corpo. Então, independente se você já fez balé ou não, e você está agora voltando, é importante você estudar balé. Se você já está numa escola presencial fazendo aulas e você começou nesse processo, sem passar por um processo de estudo, tá na hora de começar a estudar, porque é isso que vai mudar a sua dança. É isso que vai fazer com que a sua dança faça com que você se sinta mais segura. Imagina, eu sei exatamente onde é para colocar um coupé, eu sei exatamente qual que é a dinâmica de um GT, qual é a dinâmica de um frappé. E não é só saber de saber, é saber de
fazer isso no meu corpo. Eu posso até não ter agilidade ainda para fazer na velocidade que o meu professor quer, mas eu sei fazer. E aí, quando eu sei fazer, isso gera uma segurança na gente para que a gente consiga ir fazer as aulas que a gente deseja fazer. Então, existe aula para a gente praticar balé, sim, que ali a gente começa a aula com um aquecimento, né? Então, que nem eu mostrei ali na aula de sala de aula ali, meia ponta, flex, você começa preparando o seu corpo. Depois você vai para sequências, que são sequências mais longas, tem a música, e tudo isso é muito gostoso. Mas quando você ainda não tem o conhecimento da técnica do balé em si, se torna desesperador, porque você não sabe se eu acompanho a música, se eu acompanho o professor, se eu acompanho a colega da frente, se eu me concentro no meu corpo, e aí tudo isso se torna desesperador. Além disso, essa questão de ter vários alunos, né? Não dá tempo de você se concentrar no seu corpo, perceber seu corpo. Então, é uma aula que a gente faz junto com um monte de pessoa, seja ela numa escola presencial ou seja ela pelo Zoom, são aulas para a gente praticar balé. São aulas para a gente dançar, para a gente... Só que só faz sentido a gente realmente praticar se a gente estiver aprendendo, né? Eu até posso associar as duas coisas, mas eu preciso do estudo do balé. O que seriam aulas para estudar balé? É a aula que a gente começa primeiro entendendo a nossa ferramenta dentro do balé, né? A minha ferramenta para colocar um quadro na parede vai ser uma furadeira, né? Tem gente que vai no prego, martelo, né? Não, vai ser uma furadeira. A minha ferramenta para cozinhar vai ser uma panela, uma colher. Agora, a minha ferramenta para dançar é o meu corpo. Então, se você quer aprender balé de verdade, você precisa começar conhecendo o seu corpo. Como é que eu faço para conhecer meu corpo? Eu conheço meu corpo, eu sei que tem braço, perna, tá? Como é que você faz para fechar as costelas? O que você ativa? Onde que é que você tem que sentir uma dorzinha para saber que você está fazendo o andeor? Girando os pés para fora. Isso é conhecer o corpo. Conhecer o corpo não é saber que eu tenho 2 braços, 2 pernas, que eu tenho quadríceps que é formado por... Não. Conhecer o corpo é saber exatamente como eu faço para me posicionar dentro do balé. No balé, a gente não chega lá com a nossa postura do jeitinho que ela é e fica lá fazendo os movimentos. Se você faz isso, tá perdendo tempo. Existe uma postura para você se colocar, para você gerar uma pressão no seu corpo que faça com que fique mais fácil executar os movimentos. Muitas pessoas não conseguem fechar uma quinta posição porque não tem a postura bem colocada e acha que o problema está no andeor. E não tá. Tá? Porque você não está sabendo colocar o seu corpo na postura para gerar espaço no seu quadril para encaixar uma quinta. E isso a gente aprende entendendo o nosso corpo. Então, quando a gente escolhe estudar balé, a gente primeiro começa entendendo a consciência corporal, como é que eu sinto o meu corpo aplicado ao balé, dentro do balé. Como eu sinto o meu corpo dentro do balé? Como que eu sinto que as costas estão tracionadas, crescendo? Como que eu sinto que meu abdômen realmente está gerando estabilidade para as minhas costas? Como é que eu sinto o meu joelho esticar? O que eu tenho que sentir para saber que meu joelho está esticado certo? Isso é desenvolver consciência corporal aplicada ao balé. E isso a gente só consegue se a gente estiver estudando sozinha. Imagina uma sala com 10 pessoas, onde a gente vai esperar cada um se achar, né? Achar como é que eu estico, como é que... Não é assim, cada um tem seu tempo, cada um tem seu processo de internalizar aquele conhecimento que veio de fora. Então, estudar balé, sim, é você com você. No máximo, você com um professor particular. No máximo. O ideal é você com você. Porque mesmo o seu professor particular, ele vai te dar exercícios, né? Deveria, pelo menos, te dar exercícios para você praticar sozinho em casa. Então, quando eu pratico balé, quando eu vou lá para minha sala de aula de balé, eu já começo me aquecendo e executando sequência. Quando eu estudo balé, eu faço sozinha, eu aprendo, depois eu internalizo. Eu vou lá, assisto um vídeo, entendo como que é que estica o joelho,
E aí eu volto para mim, reproduzo aquilo e tento internalizar aquele conhecimento, ou seja, trazer para dentro do meu corpo aquele conhecimento. Então aí a gente está estudando consciência corporal. Depois a gente vai a gente vai seguir estudando balé com foco no passo. Como é feito um tandi? Qual é o passo a passo de um tandi? Tandi não é só colocar a perna para frente. Eu tenho que passar esse pé pelo chão. Eu tenho que levar ele andeor. Ou seja, como é que eu penso esse tandi? Eu penso em levar a pontinha do pé para frente? Não vai funcionar. Eu vou levar um dedã. Eu tenho que pensar levando pelo calcanhar. Meu calcanhar gira e eu levo o meu tandi para frente. Então, quando a gente para estudar isoladamente cada um dos passos do balé, eu vejo tudo isso com detalhes. Por isso que meu treinamento chama treinamento balé em detalhes, porque são muitos detalhes. Balé é feito de detalhe. E aí, na hora que eu tenho acesso a esses detalhes, numa velocidade mais baixa, sem música, eu começo a trazer esse conhecimento realmente para o meu corpo, não está mais só na minha cabeça. Aquela sensação de, eu sei executar, mas o meu corpo não me obedece, isso vai passando, porque você começa a aumentar a velocidade com que a comunicação do que está na sua cabeça aconteça no seu músculo. E aí os exercícios começam a acontecer. Mas para estudar balé, é você com você. É você assistir um vídeo ali, entender como é que aquilo funciona e aplicar. Depois que você entende, aí você vai praticar, aí você vai para a sala de aula, aí você vai para uma aula no Zoom. Faz sentido, galera? Me deixa saber se faz sentido. Coloca um sim para eu saber que faz sentido. Então, assim, você que está pensando em começar balé depois de adulta, do zero, Mari, nunca fiz, estou pensando em começar agora. Muito bem. Primeira coisa, é intuitivo a gente pensar em já ir para uma escola. Mas as crianças, elas já vão para uma escola, sim. As crianças passam lá 8 anos, 10 anos. Primeiro ano, ela fica lá só estudando, né? Ela vai lá, fica repetindo todos os movimentos, lá bonitinho, assim. Show, Vitória, obrigada, Cá. Show, Vi, Eneida, Julinha, show de bola, Williams. Catinha, show, bom saber que vocês estão comigo ainda. E aí, ó, a criança, ela vai lá e ela tem um método para seguir bonitinho, e ela vai passando por cada uma das fases, e ela leva de 8 a 10 anos. Aí vem minha pergunta, você tem de 8 a 10 anos para esperar estar pronta para se dedicar estudando balé nesse ponto? A gente não tem esses 8 a 10 anos que a gente ainda tem pela frente, a gente quer muito dançar. A gente quer o resultado. E você não está errado em querer o resultado. Só que para que esse resultado venha rápido, estude balé. Não só pratique balé. Show de bola? Então tá bom. Essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. E quem está começando, comece estudando balé. Como é que eu começo estudando balé? Ó, tem esse vídeo lá no meu canal, chama... Você vai no Balé Online, no YouTube. Lá dentro do canal do Balé Online tem uma lupinha. E aí, nessa lupinha, você vai colocar Balé Adulto para Iniciantes, aula 1, em detalhes. Aí vai aparecer esse vídeo. Sim, se colocar aula de balé adulto em detalhes, vai aparecer esse vídeo para você. E aí já dá para você começar estudando balé. Show de bola! Dito tudo isso, estudem balé, tá bom? Um super beijo para vocês. Uma linda quarta-feira fria, friaca que tá aqui. E a gente se vê na semana que vem. Uma semana que vem a gente tem live às 6 da manhã, mas tem conteúdo saindo aqui no canal todos os dias, tá bom? E a gente vai se falando nos stories também. Beijo, beijo, galera!